Bom dia, queridos alunos. Hoje nós vamos estudar um movimento importante, que é o movimento circular uniforme. Então vamos embora. Tá aí na tela uma imagem de uma roda gigante lá em Singapura. E cada assento ou cada pessoa, né, que estiver brincando nessa roda gigante estará descrevendo um movimento circular uniforme. Um movimento circular uniforme, né, por definição, implica numa trajetória circular, a trajetória da partícula do corpo que está executando o movimento tem que ser um círculo, e também é necessário que o módulo da velocidade permaneça constante durante todo o movimento. Se satisfaz essas duas condições, a gente diz que o movimento é circular uniforme. Aqui a gente está falando do módulo da velocidade, porque a velocidade é um vetor tangente à trajetória. Então, no movimento, sempre que você tem uma trajetória curva, a direção do vetor velocidade vai mudando. Então, o vetor velocidade ele muda a sua direção no movimento circular uniforme. No entanto, o módulo da velocidade permanece constante. Então, vamos lá. Vamos entrar aqui numa definição de ângulo em radiano. Eu não sei se vocês já estudaram isso na matemática, mas é interessante, né? Então, considere que essa figura aqui, ó, esse círculo aqui de raio R. Imagina que a gente abra aqui, né? Ande aqui nesse círculo um certo comprimento L, e aí eu tenho aqui um ângulo, tá? O ângulo em radiano, você define ângulo da seguinte maneira. Você considera aqui um círculo de raio R, e aí quando você abre um ângulo qualquer aqui, vamos pegar a figura da direita, olha. Então você tem um círculo de raio R, você abre um ângulo que aqui a gente vai chamar de θ, e a gente vai ter aqui nesse círculo um comprimento L, né, que está relacionado com esse ângulo. Quanto maior o ângulo, obviamente maior vai ser o comprimento L. A definição de ângulo em radiano é feita da seguinte forma. O ângulo θ ele é definido como a razão do L dividido pelo raio do círculo, né? E aí observem que essa definição aqui, essa razão vai dar 1 quando o L, quando esse comprimento aqui desse trecho, esse comprimento L for igual ao raio, né? Então, 1 radiano, quanto que isso vai dar 1? Quando o L for igual ao raio. Então, 1 radiano em ângulo corresponde ao ângulo que você abre aqui, de tal modo que esse comprimento coincida com o raio. Essa é a definição de ângulo em radiano. Em graus, a gente sabe que numa volta completa a gente tem 360 graus, né? E a gente vai ter a seguinte relação, né? Vamos considerar aqui uma volta completa. E uma volta completa, por essa definição, o ângulo vai ser o comprimento de uma volta completa. E a gente sabe que num círculo, o comprimento da circunferência vale 2πr. Então, no lugar do L, vai ser 2πr, dividido pelo raio. Esse raio vai cortar, ficou 2π radiano. Moral da história. Em uma volta completa, o ângulo em radiano vale 2π. Então, a gente tem a seguinte correspondência de ângulo, né? 2π radiano corresponde a 360 graus. Se você precisar saber num outro valor, 90 graus corresponde quanto em radiano? Aí você faz uma regra de 3. 2π
radiano corresponde a 360 graus. 90 graus corresponde a quanto? Aí você faz a regra de 3, você vai descobrir que 90 graus vai ser π sobre 2 radiano. E por aí vai. Então é isso, né? Dito isso, vamos definir aqui uma velocidade nova para vocês. Então imagine o seguinte, eu tenho uma partícula descrevendo um movimento circular uniforme. Num instante de tempo t1, ela está numa posição aqui qualquer, né, da trajetória. E num tempo à frente, t2, essa partícula ela já andou, né? A distância que ela percorreu, que é esse arco aqui, ó, do círculo, eu vou chamar de ΔS. E o ângulo que ela varreu aqui, nesse intervalo de tempo, eu vou chamar de ΔΦ. Então a gente define uma velocidade chamada velocidade angular, que a gente vai representar por ômega, que vai ser igual ao ângulo percorrido dividido pelo tempo, né? Eu sei que não faz sentido, rigorosamente falando, falar que a partícula percorreu um ângulo, né? Mas você tem que imaginar essa situação aqui, olha. Quando a partícula anda um arco de distância, isso equivale a um certo ângulo, né, em relação ao centro do círculo aqui, que foi varrido. Então, se você pegar o deslocamento angular, né, o ΔΦ, quanto de ângulo que a partícula andou, e dividir pelo tempo, você tem a velocidade angular. É muito parecido com a velocidade que vocês estão acostumados. Só que agora, o que era distância passa a ser uma distância em ângulo, né? Seria uma espécie de distância em ângulo, né? Seria o ângulo varrido. E a velocidade linear escalar, que vai ser simplesmente ΔS, que é a distância que ela andou, dividido pelo intervalo de tempo ΔT. Então essa daqui a gente já está acostumado, né? Eu estou chamando essa velocidade aqui de escalar, porque a velocidade escalar tem a ver com a distância percorrida. E a velocidade vetorial, não escalar, ela tem a ver com o deslocamento. São conceitos diferentes, tá? Então, no MRU a gente não preocupou muito com isso, porque quando a partícula estava em uma dimensão apenas, e ela não invertia o sentido, o deslocamento coincidia sempre com a distância. Agora, como o movimento ele é bidimensional, o deslocamento não mais, né, se você considerar o ponto inicial e final da partícula, o deslocamento não mais coincidirá com a distância. Então a gente está trabalhando com essa velocidade escalar, né, que vai ser a distância que ela percorreu pelo tempo. Então, por exemplo, a partícula completou uma volta inteira, voltou para o mesmo ponto. Qual foi o deslocamento dela? 0. Se você calcular a velocidade média vetorial numa volta fechada, a velocidade média vetorial, o módulo dela vai dar 0, porque o deslocamento numa volta fechada é 0. Mas a distância numa volta fechada não é 0, é 2πr. Então a velocidade escalar é um conceito diferente e vai ser importante aqui para a gente. Então é isso, velocidade, distância dividido por tempo, vocês já estão acostumados com isso. Outro conceito importante do movimento circular uniforme são os conceitos de período, que a gente vai representar por T maiúsculo, e frequência, que a gente vai representar por F minúsculo. Período é o tempo gasto para a partícula completar uma volta. E frequência é o número de voltas efetuadas por unidade de tempo. Para a frequência a gente pode até definir uma fórmula. Frequência vai ser, você está vendo uma partícula descrever um movimento circular uniforme. Cronometra o tempo, marca um certo tempo, o tempo que você quiser. Depois que você marcou um certo tempo, você vê quantas voltas a partícula deu. Mesmo que não dê um número inteiro, né? A partícula pode dar 3,5 voltas, não interessa. Você marca um tempo, vê quantas voltas que a partícula deu, e aí você divide o número de voltas que ela deu pelo tempo, né, correspondente, né? E aí você vai ter o número de voltas por unidade de tempo. Isso é a frequência. Bom,
A unidade de frequência vai ser voltas dividido por uma unidade de tempo. Como no sistema internacional a unidade de tempo é segundos, se você quiser trabalhar a frequência no sistema internacional, seria voltas por segundo, que a gente vai batizar. A partir de agora a gente vai chamar, o inverso do segundo, né? Voltas por segundo, nós chamaremos de hertz e vai representar por esse símbolo aqui, Hz. E aí, gente, tem uma relação importante entre os dois, que é o seguinte: a frequência é o inverso do período. Frequência é 1 sobre o período. E vice-versa. Se você passar o período multiplicando para o lado esquerdo e passar a frequência dividindo para o lado direito, você tem que o período é 1 sobre a frequência, né? E como é que eu posso entender isso de forma simples? É muito fácil. Vamos pegar aqui a definição de frequência e considerar o caso de uma volta apenas, né? Então você marca o tempo para ele completar uma volta. Em uma volta, qual é o número de voltas que ele fez? 1. Então, no lugar do número de voltas, você vem aqui e coloca 1. E qual é o tempo gasto para completar essa uma volta? Bom, por definição, período é o tempo gasto para completar uma volta. Então, se você marcou um tempo e ele deu uma volta só, e o número de voltas foi 1, automaticamente esse tempo vai ser quem? O próprio período. Então, frequência é 1 sobre o período. E vice-versa. Se você inverte aqui, período é 1 sobre a frequência. Moral da história: se você descobrir o período, a frequência está na mão. E vice-versa. Se você descobrir a frequência no exercício, o período está na mão. É só fazer o inverso do outro. Vamos lá, exemplos. Exemplos de período. Vamos começar aqui com exemplos de período. Então aqui a gente tem um sistema Sol, Terra, Lua, né? Rigorosamente, essas trajetórias não são circulares. A gente sabe que a trajetória da Terra em torno do Sol é uma elipse, da Lua também, mas são elipses muito próximas de um círculo, tá? Então, de modo aproximado, a gente pode considerar como se fosse um movimento circular, né? Num certo nível de aproximação. E aí, se você considera assim, a gente tem vários exemplos de período aqui. A gente pode considerar, por exemplo, um ponto aqui da Terra e a Terra girando em torno do próprio eixo, né? Então, cada ponto da Terra, você, né, que está aí parado em algum lugar, nós estamos girando junto com a Terra, então a gente está descrevendo, de certa forma, um movimento circular uniforme, girando junto com a Terra em torno do próprio eixo, do eixo de rotação da Terra. Então, qual é o período desse movimento relacionado à rotação da Terra? 24 horas, um dia. Então, o período de rotação da Terra é 24 horas, um dia. A gente sabe também que ao longo do ano ocorre uma translação e a Terra vai descrever um movimento cíclico aqui em torno do Sol. Qual é o tempo que a Terra gasta para completar uma volta em torno do Sol? Qual é o período desse movimento? A gente também sabe muito bem que é um ano, né? Que vai ser aproximadamente 365 dias, né? Não é exatamente, porque tem algumas complicações, mas aproximadamente 365 dias. E a gente também sabe que a Lua, né, gira em torno da Terra. Qual é o período desse movimento? Aproximadamente 28 dias. A gente também sabe que a Lua também gira em torno do seu próprio eixo. E aí acontece uma sincronia muito interessante. O tempo que a Lua gasta para completar uma volta em torno do seu próprio eixo também é em torno de 28 dias. Então, o período da Lua girando em torno do próprio eixo coincide com o período da Lua em torno da Terra. Então, ao mesmo tempo que a Lua gira em torno da Terra, ela vai girando em torno do próprio eixo. E como esses períodos são aproximadamente iguais, a Lua ela sempre está apontando a mesma cara para a Terra. Vocês já devem ter ouvido falar que a Lua tem uma face oculta, né? A gente sempre observa o mesmo lado da Lua. E tem a face oculta que a gente nunca observa. Tem a ver com isso. A Lua gira em torno do próprio eixo, gira em torno da Terra, mas como esses períodos são iguais, né? Aproximadamente iguais, à medida que a Lua vai transladando, ela vai girando de modo sempre a apontar a mesma cara para a Terra. Mais ou menos isso. Outro exemplo aqui, vamos pegar um exemplo de frequência.
Em um relógio, calcule a frequência do ponteiro dos minutos. Então eu quero saber quantas voltas por tempo, por alguma unidade de tempo aqui, esse ponteiro vai dar. Bom, eu sei que frequência é número de voltas pelo tempo. Se eu considerar 1 hora, por exemplo, eu sei que o ponteiro dos minutos vai dar 60 voltas. Então eu posso fazer essa conta aqui, ó, 60 voltas dividido por 1 hora. Então a frequência se eu considerar aqui um pontinho ligado no ponteiro dos minutos, né? Essa partícula descrevendo esse movimento, a frequência desse movimento é 60 voltas por hora. Tá certo isso? Tá. Está no Sistema Internacional de Unidade? Não, porque hora não é unidade não está no Sistema Internacional de Unidades. O tempo é segundo, né? Mas está certo. A frequência do ponteiro dos minutos é 60 voltas por hora. A cada hora são 60 ciclos. Bom, poderia também pegar 1 minuto, né? Para facilitar. Eu sei que se eu considerar 1 minuto, é 1 volta só, né? O ponteiro do minuto. Então a frequência é 1 volta dividido por 1 minuto. Então a frequência pode ser também escrita, né, como 1 volta por minuto. A cada 1 minuto, obviamente, o ponteiro dos minutos dá 1 volta, né? Isso está no Sistema Internacional de Unidades? Não. Ah, mas eu quero fazer a conta no Sistema Internacional de Unidades. Tudo bem, se você quer, basta pegar aqui e considerar segundos, né? Então eu sei que é 1 volta em 1 minuto, você vai substituir 1 minuto por 60 segundos. E aí ficou 1 sobre 60 voltas por segundo, é o Hertz, né? Que a gente já batizou de Hertz. Vai dar uma fração, né? Vai dar uma fração quebrada aí, mas ficou. Então a frequência do ponteiro dos minutos é 1 sobre 60 Hertz. O que significa isso? A cada segundo, o ponteiro faz uma fração. Você divide a volta em 60 partes iguais, ela vai fazer uma parte das 60 partes iguais. Então a frequência não precisa dar um número inteiro, ela pode ser um número fracionário, tá? Sem problema nenhum. Então tá aí esse exemplo. A velocidade, agora a gente vai definir uma equação que a gente vai usar bastante. Como que eu calculo a velocidade no movimento circular? Eu sei que velocidade é a distância, né, ΔS, aqui o ΔS é a distância percorrida, dividido pelo tempo. Só que a gente vai usar o conceito de período para facilitar a nossa vida. A gente sabe que em 1 volta completa, quanto que vale a distância percorrida? Em 1 volta completa, a distância é o comprimento da circunferência. Então a distância vai ser 2π vezes o raio do círculo, né? Lembrando que a trajetória é circular, então sempre tem um raio relacionado a essa trajetória. E o tempo de 1 volta, a gente acabou de batizar, é o nosso amigo período. Então eu posso, no lugar da distância, colocar 2πr e no lugar do intervalo de tempo, colocar o período. Então ficou que a velocidade no movimento circular uniforme vai ser sempre 2π vezes o raio dividido pelo período. Se você quiser utilizar a frequência, a gente sabe que período e frequência, um é o inverso do outro, né? Então dá para usar também. Então olha só, velocidade no movimento circular uniforme, pensa em 1 volta. Em 1 volta a distância é 2πr. Em 1 volta o tempo a gente chama de período. Como velocidade é distância por tempo, 2πr dividido pelo período. Então essa é uma equação que vocês vão trabalhar com ela. Por fim, vamos fazer um exercício aqui, juntos, né? Calcule a velocidade de uma pessoa sobre a linha do Equador, em relação ao centro da Terra. Foi dado que o raio da Terra é 6.371 quilômetros. Vocês, inclusive, fizeram uma medição experimental do raio da Terra no trabalho do Eratóstenes, né? Então, como que a gente vai fazer essa conta aqui? Obviamente, essa figura está fora de escala, né? A pessoa aqui com a Terra, né?
Mas uma pessoa aqui que esteja sobre a linha do Equador, ela vai estar girando junto com a Terra. E eu quero saber quanto vale essa velocidade, né, de rotação da pessoa em relação ao centro da Terra. Então, é um movimento circular uniforme e a gente vai usar essa equação, ó, velocidade 2πr dividido pelo período. Então, o que a gente vai fazer? No lugar do r, eu sei que essa trajetória que a pessoa vai fazer aqui girando junto com a Terra está ligado ao raio da Terra, né? Vai ser um círculo de raio R, onde R é o raio da Terra. Então, vou substituir esse R pelo 6.371 quilômetros. E qual é o período? Quanto tempo a pessoa gasta para completar uma volta fechada, né? Um dia, 24 horas. Então, vai dar essa conta aí. Deu uma conta feia, porque o número, né, não vai dar uma... Essa fração aqui não vai dar um número inteiro, ainda tem o π aqui, né? Que é 3.14, alguma coisa. Enfim, mas se você for para a calculadora, você vai obter, pasmem, 1.668 km por hora. Esse resultado ele é até estarrecedor, né? Isso significa, bom, a gente não está exatamente na linha do Equador, a gente está aqui um pouco abaixo. Nossa latitude é próximo de 20 graus sul. Então, o nosso raio do nosso movimento circular uniforme é menor um pouco do que o raio da Terra. Mas ainda assim, a nossa velocidade vai ficar da ordem aí de 1.000 km por hora. Então, olha que resultado estarrecedor. Estamos girando junto com a Terra, né, em relação ao centro dela, com uma velocidade que é da ordem de 1.000 km por hora. Então, isso é até interessante para não pensar, né, porque a gente demorou demais, a ciência demorou demais para fechar essa questão do movimento da Terra, né, geocentrismo e heliocentrismo. Então, não é porque as pessoas de antes eram bobas, né, não, muito pelo contrário. Era muito difícil mesmo você aceitar o movimento da Terra, porque aceitar o movimento da Terra significa aceitar que estamos girando com essa velocidade absurda. E como que a gente gira com essa velocidade absurda se a gente não sente? Aí entra o conceito de inércia, a primeira lei de Newton, que foram leis também difíceis, que foram elaboradas no século XVII, né? Então a coisa é muito complicada. E a inércia não explica tudo também, porque pela inércia a gente deveria seguir em linha reta, mas a gente vai junto com a Terra. Então, de certa forma, pela inércia, a gente tende a seguir em movimento, mas eu também vou ter uma força-peso, uma força gravitacional, que vai me manter preso nessa órbita aqui, girando junto com a Terra. Isso a gente vai estudar nas próximas semanas, tá? Então, para mostrar para vocês um exemplo aqui legal, e que de fato, essa questão do movimento da Terra, ela não é simples, né? E por isso que a ciência demorou tanto, né? Talvez esse seja um dos principais motivos. Como acreditar que estamos girando com uma velocidade tão alta, né? Se a gente aparentemente não percebe, não tem essa sensação, né? Mas tem as leis da natureza que são corroboradas pelo método científico, né? Então, a situação hoje, não há dúvida quanto a isso. Então é isso, pessoal. Um abraço a todos e uma tarefinha tranquila para vocês se divertirem.